Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 25ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a revista semanal com notícias e informações a vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai saber um pouco mais sobre as missões populares dos pós-noviços dos freis capuchinhos realizadas na Paróquia São Pedro do município de Garibaldi, além do centenário da construção da igreja da comunidade Santa Lúcia, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus do município de Antônio Prado. Você vai também saber um pouco mais sobre o encontro que a Diocese de Caxias do Sul realizou com os candidatos a prefeito da cidade sede da Diocese, aqui a cidade de Caxias do Sul. E o programa Razões da Fé, que a gente traz toda semana, vai nos ajudando a fazer este caminho de formação sobre a Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe, realizada em Santo Domingo. De 18 a 22 de setembro, a Paróquia São Pedro, do município de Garibaldi, vivenciou as Santas Missões Populares com os pós-noviços dos freis capuchinhos. E a equipe da PASCOM da Paróquia de Garibaldi preparou essa matéria para você. A Paróquia São Pedro promoveu no último final de semana as missões vocacionais. Com o tema Vocação, Gratidão e Esperança, sereis minhas testemunhas até os confins do mundo, o encontro mobilizado por 30 missionários possibilitou aos paroquianos momentos de reflexão a respeito dos valores cristãos e acerca da sua vocação. Além disso, na ocasião foi recordado o aniversário de 70 anos de profissão religiosa de Frei Clemente Dotti, o aniversário sacerdotal de 60 anos do vigário paroquial Frei Aldo Colombo e o aniversário de 71 anos de vida consagrada de Frei Honorato Simeonato, juntamente com o centenário da Igreja Matriz. A programação iniciou na quarta-feira, 18 de setembro, com a Santa Missa de Abertura, a qual foi celebrada pelo pároco Frei Edson Gilberto Sequim e concelebrada pelos freis Vilmar José Dallagnol, Rafael de Lima, Genésio Fracasso, Sérgio Dalmoro, Juan Miguel e Evaldo Valdir de Freitas. Em sua homilia, Frei Edson destacou que a vocação, a gratidão, a oração e a esperança são a motivação para a aproximação com Deus. Ainda sobre o Evangelho, salientou a importância de estar ao redor da mesa em família, o qual é considerado um momento de graça e partilha, uma bênção de Deus sobre cada um de nós. Ao final da celebração, ocorreu o envio dos missionários às comunidades onde atuaram no período de 19 a 21 de setembro, através de várias atividades, como visitas aos doentes e às escolas, bênçãos às casas, momentos de reflexão e espiritualidade a respeito do tema vocação e confissões. Todas essas atividades foram importantes para restabelecer os laços do homem junto a Jesus Cristo. Ainda após a missa de abertura, ocorreu um momento de formação com os jovens da catequese do 3º e do 4º ano, o qual foi conduzido pelos freis e noviços. Na ocasião, eles realizaram momentos de animação e dinâmicas promovendo a reflexão a respeito dos valores cristãos, bem como a interação entre os catequizandos. O encontro finalizou com um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira, 20 de setembro, ocorreu um momento de oração junto à Santa Missa na Igreja Matriz. Este encontro também ocorreu em todas as 30 comunidades pertencentes à paróquia, em dias diferentes. A Santa Missa foi celebrada pelo pároco e com a participação dos missionários Mateus Dalpisol e Mateus Fernandes da Silva, que durante a Santa Missa realizaram um momento de reflexão a respeito das vocações e da importância da participação de todos na vida da Igreja. Ao final da celebração, foi plantado um pé de oliveira na área externa próxima ao capitel São Francisco, como analogia ao desejo da colheita de muitos frutos da árvore plantada durante esse período de missões populares ocorridos em nossa paróquia. Por último, no domingo, dia 22 de setembro, ocorreu a Santa Missa de Encerramento das Missões Vocacionais na Igreja Matriz. Estiveram presentes o provincial dos capuchinhos, Frei Álvaro Moraes, o pároco Frei Edson Gilberto Sequim, o vigário paroquial Frei Aldo Colombo e demais freis capuchinhos, pós-noviços e postulantes.
Durante a celebração, cuja liturgia foi preparada pelos próprios freis, ocorreu a procissão de entrada, com a presença dos representantes das comunidades pertencentes à paróquia, seguida pela imagem de Nossa Senhora de Fátima, pelos sacerdotes e os missionários que traziam consigo uma colcha de retalhos, onde cada retalho apresentava mensagens de carinho dos membros de cada comunidade da paróquia. Na homilia, Frei Álvaro destacou vários elementos do Evangelho, dentre eles a importância de servir a Deus apenas pelo verdadeiro amor a Jesus Cristo. Seguir Jesus, irmãos e irmãs, é acolher este caminho, é acolher esta proposta. Quem quer seguir Jesus para ser grande, quem quer seguir Jesus para ter poder, quem quer entrar na igreja e ajudar a igreja para ser reconhecido, não entendeu o projeto de Jesus, não entendeu a proposta de Deus. A proposta, a sabedoria do alto, que Deus quer para nós, que Jesus nos ensina, é dar a vida, é semear a paz, é semear o amor, é fazer o bem. Além disso, destacou a importância de orar pelas vocações, em especial pelos freis, pós-noviços e postulantes que estiveram à frente das missões, e agradeceu pelo belo trabalho que desempenham junto às paróquias que visitam. No ofertório, a comunidade teve a oportunidade de colocar suas preces, intenções e agradecimentos junto aos pés de Nossa Senhora de Fátima, através de um coração de papel. Após a bênção final, a despedida dos missionários foi marcada por emoção e alegria e pelo sentimento de tarefa cumprida. No domingo 22 de setembro, a paróquia Sagrado Coração de Jesus do município de Antônio Prado celebrou o centenário da construção da igreja da comunidade Santa Lúcia. E a Marilita Calgário Scapinello, da Pascom da paróquia de Antônio Prado, também nos enviou este material. No dia 22 de setembro, a comunidade de Santa Lúcia, da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Antônio Prado, celebrou um momento histórico, os 100 anos da inauguração da sua igreja. Para comemorar a data, dezenas de fiéis e devotos de Santa Lúcia participaram de uma missa campal presidida pelo vigário paroquial, Padre Lucivan Francieschi. E hoje, nós celebrando Santa Lúcia, nós olhamos para o seu modelo de serviço. É alguém que, de fato, perdeu a vida, perdeu a visão primeiro. O seu primeiro martírio foi arrancaram os seus olhos, depois foi decapitada, mas é alguém que, de fato, compreendeu a lógica de Deus, do serviço e do perder a vida para encontrar a vida verdadeira. Além da celebração, o Padre Lucivan abençoou as novas escadarias da igreja, um símbolo de cuidado e dedicação da comunidade com esse espaço sagrado. Entre os devotos presentes, Sérgio e Tânia Manera relataram a devoção a Santa Lúcia que atravessa gerações em sua família. Na Borgo Forte, perto daqui, o meu pai se queimou com álcool nos olhos. Em italiano eles dizem spirit. Aí a minha nona Ana Maria Renosto Manera fez uma promessa aqui para Santa Lúcia, que como o padre falou, tinha a capela de madeira ainda, e desde então ele enxerga super bem. A história de fé e milagres continua. Quando Calixto, já adulto, sofreu outra queimadura nos olhos, sua mãe novamente recorreu a Santa Lúcia e ele se curou. Santa Lúcia é uma grande intercessora da família. Isso. E todos são muito devotos de Santa Lúcia dos Olhos. A pequena igreja de Pedras, inaugurada e abençoada em 11 de setembro de 1924, foi construída com as rochas da própria região. Em seu interior encontra-se a história de Santa Lúcia, retratada em belíssimas pinturas feitas pelo artista Carlos Schmidt em 1962. Hoje, a comunidade de Santa Lúcia continua a honrar sua padroeira, mantendo viva a tradição, a fé e o cuidado com seu patrimônio espiritual e cultural. Na segunda-feira, dia 23 de setembro, a Diocese de Caxias do Sul, por meio da Coordenação de Pastoral, organizou um encontro com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. E nós acompanhamos este encontro e preparamos uma matéria especial para você, sempre recordando que a Igreja busca ajudar os fiéis a exercer a cidadania de um jeito muito consciente.
A Diocese de Caxias do Sul reuniu mais de 200 pessoas na noite da segunda-feira, 23 de setembro, para escutar as propostas dos candidatos à prefeitura da cidade-sede da Diocese. A atividade aconteceu no Salão Paroquial Santa Catarina. Em um encontro preparado pela Coordenação de Pastoral, com a presença do Bispo Dom José Gislon, Adilode Domênico, do PSDB, Denise Pessoa, do PT, Felipe Gremmelmaier, do MDB e Maurício Scalco, do PL, puderam expor seus projetos para o futuro dos caxienses. Em 8 rodadas, cada candidato teve o tempo de 2 minutos para abordar os temas: política de assistência social diante da desigualdade, educação, saúde, migração, meio ambiente, transporte público e mobilidade, além de moradia e habitação. No início, Dom José Gislon convidou cada um dos candidatos a prefeito e a vice para comporem a mesa. Em 1 minuto, os postulantes ao executivo puderam apresentar a chapa. Logo depois, eles ouviram a saudação do bispo. Contemplar através de políticas públicas as necessidades de trabalho, educação, saúde, moradia, segurança e saneamento básico é um grande desafio para os nossos governantes. Mas creio que não é algo impossível quando no exercício do governo se tem no coração a vontade e a disponibilidade de cuidar e atender às necessidades da população, com espírito de responsabilidade e proximidade. Porque creio que nós somos cidadãos aqui dessa cidade e quem for eleito vai exercer o mandato para o bem comum da nossa sociedade. E a gente sabe que às vezes nós não temos aquele respeito aos nossos governantes públicos. E é muito importante que quem está num cargo público também seja respeitado pela população, porque nenhum governante responde a todas as necessidades. Mas o espírito de estar a serviço já é algo que merece o nosso respeito. Logo depois, conforme o sorteio definido com as assessorias de cada candidato, eles foram perguntados a partir dos temas previamente organizados, pautados pelos princípios da doutrina social da Igreja. Antes de cada bloco de respostas, puderam acompanhar algumas citações e pronunciamentos do Papa Francisco acerca das temáticas, e a seguir era feito o mesmo questionamento para todos. A 8ª rodada tratou das considerações finais. Cada um dos candidatos agradeceu pela oportunidade do encontro realizado pela Diocese e pediu a confiança dos caxienses em seus projetos. Bom, quero agradecer a oportunidade, Dom José Gislon, muito obrigado pela sensibilidade, pela importância dessa noite aqui, debatermos um pouco, mostrarmos um pouco daquilo que a gente acredita de Caxias do Sul. Saudação especial aos candidatos, Denise, Adiló, Scalco, Gladys, Alceu, Michel, que esteve aqui também. Uma satisfação poder estar aqui com todos vocês hoje. E a gente acredita muito que Caxias do Sul tem a capacidade de voltar a liderar processos, de voltar a ser uma grande referência em várias áreas. Já fomos a cidade mais limpa do Brasil, já fomos capital brasileira da cultura, recebemos diversas premiações e somos exemplo em vários temas e, na nossa visão, Caxias do Sul pode retomar esse protagonismo. Estamos trabalhando muito para isso, levando aquilo que a gente acredita para o futuro de Caxias do Sul, ações urgentes, emergentes, mas também pensando Caxias do Sul para daqui 10, 20, 30 e 50 anos, como nós pensamos lá atrás. Caxias do Sul é uma cidade que tem um grande potencial, nós acreditamos muito em Caxias do Sul. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui discutindo o futuro de Caxias do Sul e, ao mesmo tempo, dizer que precisamos melhorar e muito a nossa cidade de Caxias do Sul. Temos um projeto que foi baseado ouvindo todas as comunidades de Caxias do Sul, todos os bairros, junto a especialistas, achamos soluções para todos os problemas da nossa cidade, para a gente construir um planejamento a curto, médio e longo prazo de Caxias do Sul. Nós temos que pensar a Caxias do Sul do futuro, fazendo ações imediatas já. Que a gente possa ter orgulho de morar e viver em Caxias do Sul. Que a nossa cidade seja copiada pelas ações que irá fazer a partir do ano que vem. E para isso nós usaremos muita tecnologia, porque a cidade não pode ter uma velocidade, a administração pública não pode ter uma velocidade inferior a nossas empresas, indústrias, pois somos referência em grafeno, referência no polo metal mecânico. A nossa economia anda muito rápido. Nós temos que fazer a nossa Prefeitura de Caxias do Sul, no mínimo, acompanhar a velocidade da inovação de Caxias do Sul. Quero dizer que eu tenho encanto por essa cidade. Eu não me imagino morar em outro lugar. Tem algum problema? Tem, mas é uma cidade maravilhosa. Aqui funciona.
Nós tivemos a maior enchente da história e a cidade relativamente funcionou. Foi corredor humanitário, tem um povo maravilhoso que acolhe, benevolente, que ajuda os outros. Então, essa Caxias tem coisa para melhorar, tem coisa para melhorar. Mas nós assumimos a Caxias no pior momento da sua história, com o caso Manha Bosco, com pandemia, com o fundo de aposentadoria dos servidores precisando ser enfrentado, com seca, com as 4 maiores enchentes da história, setembro, novembro, janeiro e agora em maio. Precisamos melhorar, precisamos melhorar. Agora, tem muita coisa boa e muita coisa funcionando, e é essa Caxias que nós queremos continuar. Eu tenho certeza que juntos faremos um grande governo para essa Caxias que está pronta para decolar. Caxias é grande demais para pensar pequeno. A gente precisa, sim, voltar a fazer Caxias uma cidade grande, como já foi, mas, acima de tudo, uma cidade mais humana. Uma cidade que olhe para a saúde das pessoas e não normalize pessoas ficarem anos esperando por uma cirurgia. A gente precisa voltar a olhar para as pessoas que estão em situação de rua, e, de fato, pensar política que resolva essa situação e acolha essas pessoas. A gente precisa juntar forças com a Igreja Católica, com os movimentos sociais, com a sociedade civil, para pensar uma política de acolhimento, para pensar uma política de segurança alimentar. Caxias será grande novamente. Será a cidade referência da nossa serra, porque vai ter uma universidade federal. Caxias vai voltar a ser grande, mas grande na humanidade. Nós vamos pensar políticas de desenvolvimento para a nossa região, porque nós vamos tirar do papel o aeroporto de Vila Oliva, mas nós não vamos esquecer da vida das pessoas. Dom José Gislon concluiu o encontro com a bênção sobre a comunidade e entregou aos postulantes ao Executivo o compêndio da doutrina social da Igreja, e algumas crianças os presentearam com a carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum. A gravação do encontro você pode encontrar em www.diocesedecaxias.org.br/notícias. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 25ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 25ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Dando sequência ao caminho formativo que nós estamos fazendo sobre as conferências do Episcopado da América Latina e do Caribe, o padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em Filosofia Gabriel Guilherme Frigo vão nos ajudando a fazer o caminho da 4ª Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe, realizada no ano de 1992, na cidade de Santo Domingo. Confira! De certa maneira, o método Ver, Julgar e Agir é um pouco aquilo que nós chamaríamos de forma mentis do episcopado à época ainda, né? Quer dizer, ainda é um modo de pensar, de raciocinar de grande parte dos bispos naquele período. Hoje, talvez com o Papa Francisco na ideia do sínodo. Claro, Francisco tem isso muito presente, nós iremos ver isso em Aparecida, né? Francisco retoma o método até pelos seus próprios documentos, né? Ele tem um pouquinho essa forma de estruturar, escrita, os documentos.
E aqui em Santo Domingo é muito interessante porque os registros também históricos de quem estava lá, de quem participou, vai dizer que nos pequenos grupos, muitas vezes você pensava com o método Ver, Julgar e Agir, você fazia os pequenos documentos, né, as pequenas reflexões dos grupos com o método Ver, Julgar e Agir, e causou um conflito quando chegou na redação. Um conflito de redação, porque aí não se encaixava as reflexões dos grupos com a forma pela qual, né, o documento devia ser estruturado. Então tem isso também, que causou um certo conflito ali, né? De certa maneira, o que eu acho que é muito preocupante hoje, assim, olhamos o hoje, né, partindo de Santo Domingo, mas olhamos o hoje, o como a igreja está perdendo este modo de abordagem da realidade que é o ver, julgar e agir, né? Então nós vemos um Papa que tem todo o seu magistério, todo ele, praticamente assentado sobre esses 3 pilares, sobre o método ver, julgar e agir. Ele usa outros termos, por exemplo, ao invés de julgar, ele diz iluminar, mas enfim, o método é esse, né? Olhar a realidade, julgá-la e depois agir sobre ela. Então todo o seu magistério está assentado sobre esse método, mas uma igreja que gradativamente caminha para um método diferente, né? Nós temos hoje no Brasil muito mais a ideia do método de Santo Domingo, ou seja, primeiro professar a fé, depois olhar a realidade a partir dessa profissão, do que uma igreja que tenha em mente, né, e na prática o método Ver, Julgar e Agir, que é um método que depois se retoma em Aparecida e que Francisco retoma para a Igreja Universal. Então nós tivemos, acho que como consequência, e eu aqui diria pessoalmente, mas uma consequência negativa de Santo Domingo, é exatamente este freio no método Ver, Julgar e Agir, que acabou depois começou a dominar as consciências teológicas de pastores, né, de bispos e também de padres e de teólogos e agentes de pastoral na igreja latino-americana. Gabriel, como a Conferência de Santo Domingo abordou a questão da juventude e o seu papel na evangelização? Certo. Eu acredito que Santo Domingo não vai ter grandes inovações com relação à juventude daquilo que foi dito em Puebla, que é o jovem como, também em Puebla o pobre, mas o jovem como sujeito da evangelização, quer dizer, não é um objeto ao qual Cristo deve ser levado, mas ele é sujeito de transmissão desse mesmo Cristo, quer dizer, ele é participante integral da sua própria evangelização, como é o caso das mulheres, como é o caso dos pobres, né? Eles não são objetos a quem nós transmitimos uma verdade, mas eles são agentes de transmissão dessa verdade, sujeitos da fé, sujeitos da evangelização. Como a Conferência de Santo Domingo tratou a questão da enculturação, até nós já apontamos nos blocos anteriores, mas para aprofundar bastante essa questão das culturas locais, quais medidas foram propostas para respeitar e integrar as tradições das culturas locais? Ok. Primeiro, a distinção entre a cultura do evangelizador, né, e o evangelho. Porque, como nós já batemos um pouco nessa tecla, mas acho que é importante trabalhar, Santo Domingo acontece na celebração dos 500 anos do descobrimento, que alguns chamam de invasão, né, mas nós chamamos de 500 anos de evangelização. Nesses 500 anos, quando os europeus chegaram no continente americano, latino-americano no nosso caso, o regime que nós tínhamos, regime depois chamado padroado, ou seja, nós tínhamos uma união muito forte, profunda entre a igreja e também a coroa, né, pensando nas monarquias, tanto em Portugal como em Espanha. Isso gerou que o evangelho e a religião se transformou em instrumento de colonização naquele período. Isso é muito profundo e muito forte, ou seja, se usou da religião para colonizar aquelas mentalidades, para submetê-las. Já à época nós tivemos aqui vários questionamentos sobre isso. Gabriel falou de Las Casas, né? Mas também outros nomes que vão questionar este processo, né? Em que nós impomos o evangelho como uma cultura, né? Então, o que Santo Domingo faz? Faz uma crítica grande a isso, acho que tem esse mérito, de dizer, olha, nós tivemos de fato um processo de evangelização, sim,
Mas tivemos, paralelo a isso, também um processo de colonização. E esse processo de colonização ainda hoje tem para nós resquícios muito pesados. Ainda hoje traz para nós um peso muito grande no modo como nós fizemos, porque o modo é muito, muito importante. Pensemos, por exemplo, que nós tivemos, durante quase 4 séculos nas Américas, todo o processo de escravidão dos africanos, né? Ou seja, de pessoas que vieram para o Brasil para serem vendidas como escravas apenas com a desculpa da cor da pele, né? E nós tivemos também na religião justificação para isso. Nós encontramos justificativas para isso, religiosas, né? Então, você batizava os negros, mas eles sempre seriam e permaneceriam como cidadãos de segunda categoria, de modo que eles poderiam ser escravizados, né? Aconteceu no começo com os índios e aconteceu depois com os negros. Então, o que Santo Domingo faz? Reconhece que nós precisamos separar a cultura do evangelizador do evangelho e que o evangelizador tem que ter consciência de que quando ele entra em uma cultura, ele também tem que assumir essa cultura, né? Aquilo que São Paulo, de certa maneira, vai dizer, né? Com os pagãos me faço pagão. Que não significa dizer que eu tenho que assumir para mim tudo aquilo que vem de outra cultura, mas que as culturas já possuem nelas as sementes do Evangelho. Isso é parte da nossa tradição teológica, porque já no começo da igreja, os primeiros padres diziam isso: olha, as sementes do verbo, isso é Orígenes, já estão espalhadas nas culturas. E nós precisamos reconhecer isso. Santo Domingo, de certa maneira, olha para trás, para esses 500 anos passados, e diz, olha, naqueles povos pré-colombianos, esses povos que já existiam previamente à chegada dos europeus, ali já haviam sementes da verdade, sementes do verbo. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.